Uma das coisas mais incríveis em Bluey é o grande cuidado com os detalhes, seja na casa da família Heller ou nas conversas entre os personagens. Mas você já parou para observar que ao longo da série várias histórias de fundo que a maioria dos fãs nunca notou estão acontecendo ao mesmo tempo que as histórias da Bluey e sua família? Falando na família das primas da Bluey, uma das histórias de fundo mais interessantes da série é o crescimento e desenvolvimento da pequena Socks. Desde o início, ela foi retratada de um jeito bem diferente dos outros cães da série. Enquanto os demais personagens caninos se comportam como humanos, Socks tinha um comportamento bem mais próximo de um cachorro de verdade. E um cachorro bem hostil, diga-se de passagem, já que ela adorava latir para os outros e até mesmo morder, como fez com seu tio Bandita algumas vezes, como acontece no episódio Barnacles e Bump. Além disso, ela andava de 4 patas e agia de forma mais instintiva sempre que a víamos em cena. Isso sempre levantou várias dúvidas entre os fãs, já que, dentro do universo de Bluey, os cães são praticamente como seres humanos, só que em versões caninas. Porém, com o passar das temporadas e dos episódios, percebemos que Socks foi deixando seu lado mais selvagem para trás. Aos poucos, ela começou a interagir de maneira mais semelhante aos outros personagens, até que finalmente passou a falar normalmente. Isso fica muito evidente após o curta chamado Onk, quando a vemos falando pela primeira vez enquanto brinca com seu pai, Strip, e também com a Muffin, sua irmã mais velha. Já em Garotas da Pizza, percebemos que, mesmo sem ter um papel de destaque, ela já se comporta de forma bem semelhante às outras crianças. E finalmente, em A Placa, Socks demonstra seu amadurecimento definitivo ao conseguir se comportar de forma impecável e ser escolhida como uma das daminhas. Ela até pediu educadamente à mãe da Bluey para ir ao banheiro, a chamando de Senhora Heller. Esse é um detalhe super interessante que mostra como até mesmo personagens secundários possuem suas próprias histórias de crescimento e evolução ao longo da série. E o mais legal? Pelo jeito, a família vai crescer ainda mais, porque além da Socks e da Muffin, tudo indica que vem novas priminhas e priminhos por aí para Bluey e para Bingo. Agora, vamos explorar algumas dessas histórias que vão te fazer enxergar Bluey de um jeito totalmente novo. Então vem com a gente que tá começando mais um mundo da Bluey. Agora, mudando o foco para os adultos, uma outra história de fundo bem interessante envolve os pais da Socks, Strip e sua companheira, a Trixie. Essa história estranha se desenrola por vários episódios e finalmente foi confirmada no penúltimo episódio da terceira temporada, A Placa. Em 2 momentos diferentes desse episódio, podemos ver o casal discutindo de forma bem intensa. Mas isso não é algo novo. Na verdade, se olharmos para um episódio anterior, percebemos que essas discussões já aconteciam bem antes. No episódio Conversa Virtual, por exemplo, quando Muffin invade o banheiro enquanto sua mãe o está usando, seu pai, Strip, finalmente consegue pegá-la. Mas logo em seguida a vemos novamente mexendo no celular, e quando olhamos para o fundo da cena podemos notar que seus pais estão discutindo feio, enquanto Muffin continua alegremente mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. E sabe o que deixa ainda mais evidente que ultimamente o casal tem tido alguns problemas? O momento em que vemos Socks, a filha mais nova do casal, brincando com os bonequinhos do bolo de casamento e simulando uma discussão. Ou seja, por mais novinha que seja, ela claramente percebe tudo o que acontece dentro de casa. Mas, pelo menos, parece que as coisas sempre terminam bem. Em Conversa Virtual, o casal acaba se abraçando no final. E em A Placa, vemos os dois dançando juntos alegremente, como se tudo estivesse resolvido. A grande questão é, até quando isso vai durar? Será que um dia veremos eles buscando ajuda profissional, como terapia de casal? Esperamos que sim, porque essa é uma família que merece ser feliz. E isso é só o começo. Essa foi apenas uma das várias histórias de fundo que a maioria das pessoas nunca percebeu em Bluey. Se você também adora Socks, comenta aqui embaixo Socks, porque essa cachorrinha merece mais reconhecimento. Aproveitando que estamos falando de membros próximos da família da Bluey, agora vamos falar um pouco sobre a irmã mais velha da Tilly que passou anos sem ver a irmã e as sobrinhas. Conhecemos oficialmente a Betty no episódio Macacões, mas bem antes disso, já havíamos visto pistas de sua existência. Isso porque existem várias fotos espalhadas pela casa dos Hellers, onde a mãe da Bluey aparece ao lado da sua família, ainda quando era apenas uma filhotinha, e podemos notar que na foto estão também o pai dela e avô da Bluey, o Morty, uma mulher adulta, que é a mãe da Tilly e outra cachorrinha um pouco maior, que nesse caso seria a Betty. O mais interessante é que ao longo do episódio podemos perceber que Betty e Tilly tinham uma relação muito próxima na infância, assim como Bluey e Bingo têm hoje. Elas até criaram uma dancinha só delas. Apesar da proximidade, as duas irmãs tinham personalidades distintas. Tilly sempre foi mais aventureira e esportista, algo que percebemos claramente no episódio em que seu nome aparece gravado em uma árvore perto do pântano da casa do vovô Mário. Já Betty, por outro lado, não deixou sua marca lá, sugerindo que preferia brincadeiras mais seguras. Essa diferença de personalidades lembra muito a própria dinâmica entre Bluey e
Bingo no episódio Riacho, onde Bluey prefere ficar no parquinho em vez de se aventurar no riacho. Mas a história da Betty também tem momentos tristes. Tanto ela quanto Tilly passaram por uma grande perda, a morte de sua mãe, que não é revelada em detalhes, mas parece ter sido causada por uma doença grave. Isso parece ter impactado profundamente Betty, podendo até estar relacionado a dificuldades que teve para engravidar. Felizmente, ela superou esses desafios, e no casamento de Zé e Frizz, vemos Betty grávida, um momento muito esperado pelos fãs. O que significa que realmente é oficial. Agora, as meninas vão ganhar mais um priminho ou priminha. Aproveitando que mencionamos o casamento da Frizz e do Zé, temos que mencionar um outro personagem que marcou presença na cerimônia e tem uma história de fundo muito interessante. Maynard, um grande amigo do vovô Mário. Ao contrário do que muitos pensam, sua primeira aparição não foi em A Placa. Ela acontece no episódio Vovô, onde ele está pescando em sua doca no lago. Mas pouca gente percebeu que Maynard também aparece em outro episódio anterior como dono ou atendente de uma loja de conveniência em um posto de gasolina. Ele cria um mapa da região para o pai do Jack, mostrando 2 caminhos até a escola da Bluey, um mais curto e outro mais longo, e cobra apenas um morango por isso. Isso sugere que Maynard conhece muito bem a região, e seu lago deve ficar próximo à casa do vovô Mário. Isso também reforça que Tilly e Betty cresceram naquela área, o que pode explicar por que Tilly e Bandit escolheram uma escola cercada pela natureza para Bluey. No casamento, a presença de Maynard confirma sua conexão com a família da Tilly e mostra que ele provavelmente conhece Frizz desde a infância. Porém, não explica isso com detalhe, fazendo com que a nossa cabeça comece a criar várias teorias, e nos deixa ainda mais atentos, já que talvez em alguma cena ou foto na próxima temporada pode revelar um pouco da ligação entre o velho amigo do vovô Morty e o casal mais recente da família Heller. Se você também curte esses pequenos detalhes que existem em Bluey, não perde tempo e se inscreve aqui no canal agora mesmo. Assim fica mais difícil você perder nossos próximos vídeos. Essa que vamos contar agora com certeza foi uma das histórias de fundo mais bem conectadas e interessantes de Bluey. No final da temporada 3 do desenho, descobrimos que Bandit quase vendeu a casa da família Heller por conta de uma proposta de trabalho que ele recebeu. O detalhe é que parece que aquilo aconteceu poucos dias antes, mas na verdade, notando alguns detalhes e histórias de fundo, conseguimos perceber que na verdade isso aconteceu muito tempo antes. E quando dizemos muito antes, estamos falando de mais de 40 episódios antes. Isso porque, se você recordar bem, vai lembrar que no episódio Missão Curie, vemos Bandit viajando a trabalho para outro país, algo que não é muito comum para ele. Quando ele volta 6 semanas depois e sai de férias com a família, percebemos que passa muito tempo pensativo, mesmo enquanto todos se divertem. O episódio Vareta de Pássaro nos mostra uma cena aparentemente comum. Bingo constrói uma escultura de areia, que acaba sendo destruída por garotos sem querer. Mas a verdadeira história de fundo está em Bandit e seu comportamento distante. Naquele momento, não sabemos exatamente o que se passa com ele. Mas ao assistirmos a placa, tudo faz sentido. Descobrimos que, durante sua viagem em Missão Curie, Bandit participou de uma grande descoberta arqueológica e recebeu uma proposta de emprego financeiramente muito vantajosa. Essa decisão poderia ter mudado o futuro da família e da série por completo. Mas, felizmente, ele optou por ficar e continuar vivendo aventuras ao lado de Bluey e Bingo. Algumas das melhores histórias de fundo em Bluey envolvem seus amigos e colegas de escola, e não poderíamos deixar de falar uma que com certeza nos tocou bastante e envolve provavelmente o personagem com menos falas no desenho até hoje, o Pretzel. Pretzel, apesar de ter um nome alemão, é um pequeno chihuahua que se destaca na série por seu jeito introspectivo. A primeira vez que ele aparece é no episódio Calypso, da primeira temporada. Diferente das outras crianças, Pretzel tem um perfil mais solitário, preferindo criar suas próprias brincadeiras e evitar interações em grupo. Mas será que ele sempre foi assim ou foi apenas um dia típico? Em episódios posteriores, confirmamos que essa é realmente sua personalidade. Como por exemplo durante o cricket, onde vemos que ele se sente bem sozinho, mesmo rodeado de outras crianças. Além disso, também em Missão Curie, na cena final que se passa na feira, todos estão interagindo em grupo, enquanto Pretzel curte um sorvete sozinho e sentado, demonstrando que ele simplesmente gosta do seu espaço. Essa história de fundo é um lembrete de que cada criança tem sua própria personalidade e que não tem nada de errado em preferir brincar sozinho. Se tem uma coisa que não é errada é se divertir. E se você quer continuar curtindo mais sobre Bluey e suas histórias escondidas, temos mais vídeos para você. Escolha um dos vídeos recomendados e continue essa jornada com a gente. Valeu e até a próxima!